Olá pessoal, aqui é Paulo Ricardo Schier e estamos em mais uma aula de Direito Constitucional nesse tempo de coronavírus. Muito bem, a ideia de hoje é terminarmos a parte de União Federal que nós já começamos em sala de aula. Nós já tratamos das competências da União, vimos as suas competências privativas, aquela discussão de distinção entre competência privativa e exclusiva. Tratamos aqui então do artigo 21 e 22 da Constituição Federal de 1988. Analisamos tanto as competências materiais do artigo 21 quanto as competências legislativas do artigo 22. Vimos que existe uma relação muito próxima entre essas competências, afinal de contas, se o artigo 21 está tratando de competência material e o artigo 22 está tratando de competência legislativa, aquilo que eu comentei então com vocês em sala. Quem tem competência para fazer alguma coisa tem que ter competência para legislar sobre essa coisa. Então, tem a ver com aquela ideia um pouco de teoria dos poderes implícitos. Você, quem tem competência para fazer, então vai ter que ter competência também para legislar. E por isso, todas as competências que estão no artigo 21, automaticamente, expressamente ou de modo implícito, também estão no artigo 22. Agora, a recíproca não é verdadeira. Nós temos competências legislativas que estão no 22, mas que não estão no artigo 21. Ou seja, são competências que o Estado tem para regulamentar determinada matéria, mas ele não tem competência para atuação. Ponto, já superamos isso. Depois estudamos artigo 23 e 24, vimos então as competências compartilhadas, que também são chamadas de competências verticais, né? Esse esquema de competências compartilhadas no Brasil, que são típicas do federalismo cooperativo, e mais uma vez, a mesma ideia. O artigo 23 são competências comuns, o artigo 23 são competências concorrentes. Quem tem competência para atuar ali no artigo 23 também vai ter competência legislativa. Prof, então quer dizer que o município tem competência concorrente? Sim, o município também vai ter competência concorrente. Se ele tem, então, alguma atribuição para atuar no campo da saúde, da proteção do consumidor, da proteção do patrimônio público ali pelo artigo 23, é claro que automaticamente ele vai poder legislar sobre essas matérias de alguma maneira. E é claro que ele também estará inserido ali naquele rol do artigo 24, ainda que implicitamente, só vai restar aquela discussão, aquele debate que já enfrentamos. Não precisamos voltar a esse ponto aqui nessa aula, se os municípios eles vão poder ou não vão poder editar normas gerais em face da omissão da União Federal. Bom, em resumo, a gente já trinchou toda essa parte, então, de competências da União, bens da União e assim por diante. O que eu quero fazer na aula de hoje para a gente encerrar o estudo da União, da estrutura e das funções da União? Nós vimos na sala de aula que a União Federal ela possui um campo próprio de atuação no âmbito da Federação Brasileira, né? Isso significa dizer, então, que existe um quadrado AADO da União, né, próprio de competências privativas e algumas competências compartilhadas. E daí vem aquela pergunta, da onde a União, então, ela vai retirar recursos para poder desempenhar as suas competências? Se nós estamos falando de autonomia, a autonomia ela vai se expressar através de diversas facetas diferentes. Nós vamos ter autonomia administrativa, nós vamos ter autonomia legislativa, nós teremos autonomia de organização, nós teremos autonomia em vários campos, em várias dimensões, vamos usar esta expressão aqui, e uma das dimensões extremamente relevantes da autonomia
é a autonomia financeira. Não adianta nada, então, a União ou eventualmente os estados e os municípios que a gente vai ver na sequência terem autonomia para cuidar de portos, correio, transporte coletivo, no caso da União, interestadual e internacional. A União vai cuidar de telecomunicações, de infraestrutura, exploração de energia elétrica e uma série de outras matérias, defesa, emissão de moeda, câmbio, essas coisas todas. Vai ter que se estruturar naquele esquema de separação dos poderes. E da onde que a União vai tirar dinheiro para preservar a sua autonomia? Então a resposta básica, simples a União ela possui no âmbito da Constituição Federal de 1988 a previsão de receitas tributárias ou de uma competência tributária que vai permitir que ela, então, arrecade os recursos necessários para a sua atuação. Essa competência tributária, agora nós não estamos mais falando de uma forma leiga, né? Estamos conversando com estudantes de direito. Então, essa competência tributária vai nos permitir compreender que a União, ou de um modo amplo o Estado brasileiro, ele não sobrevive apenas dos chamados impostos. A competência tributária mostra que o Estado, e no caso a União, ela vai arrecadar diferentes tipos de tributos que vão servir para o financiamento de todas as suas atividades e, portanto, para a preservação da sua própria autonomia. Basicamente, nós podemos perceber que na Constituição de 1988 nós temos uma concentração de competências tributárias relativamente grande no âmbito da União. Essa previsão, então, das competências tributárias da União vai definir que a União tem competência, em primeiro lugar, para instituir impostos sobre, tributos sobre. Então, imposto sobre importação, né, sobre produtos importados. Além disso, a Constituição autoriza a Constituição a cobrar o imposto sobre exportação. A União também é responsável pela cobrança do imposto sobre produtos industrializados. Então, esse é o terceiro tipo de tributo que a União pode cobrar. Estão percebendo que esses três primeiros, importação, exportação e produtos industrializados, são impostos. Aí a União ainda pode cobrar o imposto sobre operações financeiras, o chamado IOF. Além disso, tem o famoso e famigerado, que aliás está na época, esqueci de ver isso, o imposto de renda, né? Tanto o imposto de renda sobre a renda das pessoas físicas quanto a renda das pessoas jurídicas. O ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, e o Imposto sobre Grandes Fortunas, que está previsto na Constituição Federal de 1988. Todavia, não existe uma lei complementar específica, não existe uma legislação específica que autorize a cobrança sobre o imposto incidente sobre as grandes fortunas. A União Federal ainda pode instituir, de acordo com a sistemática da nossa Constituição Federal, os chamados empréstimos compulsórios, bem como contribuições especiais. Isso sem deixar de falar isso, sem mencionar o que nós já estudamos anteriormente, que é aquele fato da União possuir uma competência
residual no âmbito tributário, de acordo com o artigo 154, inciso 2, ou seja, novos tributos quem pode instituir, desde que respeite regra de não cumulatividade, essas coisas todas. Então, vai ser a União. Então, isso garante esses tributos todos aqui, né? Além de outros, claro, a gente poderia especificar dentre os empréstimos compulsórios quais são os que existem, quais são as contribuições especiais. A gente não vai fazer isso, isso é objeto do direito tributário, né? A ideia aqui é só trazer esse panorama para vocês perceberem, né, que a União ela tem uma fonte de financiamento através de tributos diretos e também de tributos indiretos, que vão possibilitar aqui a sua atuação. Aquela história, da onde que vem dinheiro? A União não simplesmente vai lá na Casa da Moeda e agora eu estou precisando de dinheiro para construir ponte, para construir porto, para fazer uma obra de infraestrutura, vou lá na Casa da Moeda e mando imprimir dinheiro. Então, a gente sabe que em economia as coisas não funcionam assim. Então, aqui está a fonte, as fontes que permitem ao Estado, no caso a União, né, ou genericamente o Estado brasileiro, quando a gente fala aqui num sentido amplo, buscar o seu financiamento. É importante ressaltar para vocês que o modelo aqui de tributação no Brasil, e tributação não é exatamente a minha especialidade, ele recebe muitas críticas, né? Há uma crítica de que existem muitos tributos federais e uma concentração de competências tributárias muito fortes no âmbito da União. Basta a gente ver, e como eu comentei com vocês, se a gente tem ali produtos sobre exportação, importação, IPI, imposto de renda, contribuições, imposto sobre produto industrializado, se a gente for ali para o campo e o IOF, né? Se a gente for ali para o campo das contribuições, a gente vai ter CID, PIS, COFINS, a gente vai ter a contribuição social sobre lucro líquido. Então, são inúmeros impostos e tributos que vão se desdobrando a partir dessa competência tributária da União, que mostram, nossa, mas a União aqui ela cobra muitos tributos, ou existe uma concentração da competência tributária no âmbito da União. Então, esse debate aqui é um debate extremamente relevante, porque diz respeito à justiça tributária, existe uma série de mitos em relação ao debate da justiça tributária, essa história de que no Brasil a gente paga muito imposto. Não é bem assim. A maior carga tributária do mundo não é a carga tributária brasileira. Enfim, eu só quero deixar registrado aqui, dentre essa competência tributária da União, o seguinte: se nós formos verificar a totalidade do que o Estado brasileiro, em sentido amplo, ele arrecada, a gente vai perceber que é realidade. A União, ela, do total arrecadado com tributos no Brasil, ela é responsável por arrecadar em torno de 66%, 67% de tudo que é arrecadado tributariamente. Notem, a gente tem União, a gente tem estados e Distrito Federal, e nós temos municípios. Então, dessa carga tributária aqui, a gente vê que 67%, 66 e alguma coisa por cento, acaba sendo representado pela arrecadação da União. É importante também ressaltar que dessa arrecadação da União, da onde mais vem dinheiro? Da onde a União mais tira dinheiro em termos de tributos? Em primeiro lugar, né, a União, desses 66, tantos por cento que a União representa em termos de arrecadação, a imensa maioria da arrecadação
algo em torno de 20% vem da Previdência, vem das contribuições previdenciárias, e cerca de entre 17% e 18% da arrecadação da União vem do imposto de renda. Em terceiro lugar, que será que está, né, que representa mais arrecadação para a União? É o COFINS. E em quarto lugar vem o FGTS. Então, não é com produtos industrializados, IOF, que a União vai arrecadar, que a União vai arrecadar mais. Além disso, me perdi no raciocínio. Então, veja, a União ela arrecada mais. Mas, além disso, da União então, arrecadar mais a partir da Previdência, Imposto de Renda, COFINS, FGTS, os estados eles vão ter um campo próprio de atuação aí no âmbito tributário, mas é interessante perceber o seguinte, de tudo que União, estados e municípios acabam arrecadando com o tributo que mais contribui, que mais implica em arrecadação, na verdade, é um imposto estadual, é o ICMS, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que representa algo em torno de 20% de tudo que o Estado brasileiro, num sentido amplo, arrecada. Então, o ICMS é responsável por 20% da arrecadação total do que entra para os cofres públicos, né, considerando junto União, Estado, Distrito Federal e município, enquanto a Previdência é 19%, Imposto de Renda do total global, somando todas as entidades federativas, o Imposto de Renda representa algo em torno de 17%. Então, notem, existe uma concentração efetivamente de capacidade tributária concentrada na União Federal. Ponto. Isso é uma verdade. Bom, gente, agora, o que é novo, talvez possa ser novidade para quem está estudando direito constitucional, para quem está começando o estudo do direito constitucional, é o seguinte: é o fato da Constituição prever um sistema de repartição de competências, um esquema de repartição de receitas tributárias. O que implica dizer, vejam, esse finalzinho do estudo da União é uma ponte para o estudo do direito financeiro, isso vocês vão ver com maior profundidade lá no direito financeiro, é uma ponte para direito tributário, é uma ponte para outras matérias aqui do próprio curso do direito, do próprio curso de direito. Mas é importante a gente abordar, nem que seja nesse en passant, nesse análise aqui de sobrevoo, nessa história de quem e o que pode ser arrecadado, pode ser cobrado na disciplina de direito constitucional, por uma razão. Eu quero que vocês percebam, e aqui é o centro da conversa de hoje, eu quero que vocês percebam que, embora exista essa competência tributária forte no campo da União, nem tudo que a União arrecada fica com ela. Nem tudo que a União arrecada fica com ela. A Constituição estabelece um esquema de repartição das receitas tributárias. O que significa falar em esquema de repartição de receitas tributárias? Amores do meu coração, lembram que nós aprendemos que a Federação Brasileira não adota um modelo de federalismo dual, não é só o A do cada um no seu quadrado? Que nós temos na Federação Brasileira aqui um esquema de competências compartilhadas ou verticais em que União, estados e, no caso do Brasil, os municípios atuam conjuntamente, e nós não vimos que isso é típico de um modelo de federação chamado federalismo cooperativo.
Muito bem. Qual que é o objetivo do federalismo cooperativo? Vocês se lembram? Artigo 23, parágrafo único. O objetivo do federalismo cooperativo é definir determinadas áreas que são estratégicas para que nessas áreas, embora nós reconheçamos que tenha União cuidando de unidade política, territorial, estados com autonomia e, portanto, querendo a pluralidade local, nós sabemos que em determinadas matérias ou em determinados campos, nós não queremos muita desigualdade. Nós queremos que haja um certo equilíbrio. Em relação a essas matérias, a Constituição ela vai, então, fazer com que haja uma atuação coordenada entre todas as entidades federativas. Quem vai ser responsável por essa coordenação? A União. E a União vai estipular essa coordenação através de lei complementar, que vão definir normas gerais, ou seja, parâmetros, diretrizes, objetivos mínimos a serem atingidos por todas as entidades, para que a gente não tenha, então, nesses campos, vamos pegar um exemplo aqui, educação ou saúde, a prestação de um serviço público de saúde muito ruim num município e maravilhoso em outro município. A gente quer garantir nesse campo estratégico que todo cidadão brasileiro, independentemente do estado, independentemente da cidade, do município em que eles residam, em que eles tenham acesso a esse mínimo. Essa é a ideia. E, portanto, a gente vai reduzir desigualdade. E quando a gente reduz a desigualdade, a gente possibilita a criação de um equilíbrio no bem-estar em âmbito nacional. E é exatamente isso que fala o artigo 23, parágrafo único, quando trata dessa competência compartilhada ou da lógica das competências compartilhadas, reduzir desigualdades sociais e regionais, possibilitando o equilíbrio do bem-estar em âmbito nacional. Ok. Por que eu estou falando e relembrando a ideia do federalismo cooperativo? Porque esse federalismo cooperativo, ele se projeta para a discussão fiscal e para a discussão tributária. Como? Por esse esquema de repartição de receitas tributárias. Então, vamos lá. Eu disse, a União ela tem a sua competência tributária, mas por se tratar de um federalismo cooperativo, nem tudo que a União arrecada fica com a União. Então, para que em determinados campos estratégicos a União possa ajudar os estados, possa ajudar os municípios, e para que os municípios também possam ajudar os estados, para que os estados também possam ajudar os municípios, então a Constituição vai definir um esquema de repartição de receitas tributárias. Claro, a gente não vai ver o recorte todo hoje, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, só para vocês terem uma noção. Tudo que a União arrecada com o imposto de renda sobre as pessoas jurídicas, fundações, empresas públicas, estaduais e municipais, a União devolve integralmente isso para os estados e para os municípios. Ela, então, tem a competência para cobrar o tributo, mas ela cobra o tributo e o que ela arrecada com isso, ela devolve integralmente 100% para estados e municípios. Não fosse por isso, do que a União arrecada com o imposto de renda e com o imposto sobre produtos industrializados, a gente viu, representa uma boa parcela dos recursos que a União arrecada. Isso tudo vai ficar com a União? Neca. De todo o dinheiro que a União arrecada, ela pega 49%, ou seja, praticamente metade
metade de tudo que ela arrecadou e ela vai distribuir, ela vai ficar com 51% para ela e ela vai distribuir entre as demais entidades federativas com alguns objetivos específicos. Então, de tudo que ela arrecadou com imposto de renda e IPI, ela vai pegar 49% e vai, desse bolo, fazer uma distribuição assim, vai pegar 21,5% e vai destinar ao Fundo de Participação dos Estados. Outro percentual, que é de 22,5%, a União vai destinar ao Fundo de Participação dos Municípios. Depois, 3% a União desse recurso com imposto de renda e IPI, ela vai destinar para financiamentos do setor produtivo do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são regiões do Brasil que tem um índice de desigualdade maior, sendo que desses 3% aqui, pelo menos 1,5% deve ser aplicado no semiárido do Nordeste. Então, existem recursos específicos destinados para investimentos no Nordeste para você possibilitar a redução de desigualdades. Aí tem a previsão de 1% do que é arrecadado com imposto de renda e IPI para um fundo de participação dos municípios que deve ser pago sempre no mês de dezembro para ajudar, os municípios, né? No mês de dezembro, para ajudar os municípios com pagamento de 13º, aquela folha, aquele dificuldade que normalmente muitos municípios passam no final do ano, e outro 1% é destinado a um decênio que ocorre no mês de julho. Então, nós vamos ter 1% no mês de dezembro e 1% no mês de janeiro. Com isso, a gente vai notar que nem tudo, repito, que a União arrecada fica com a União. Esse esquema de repartição aqui, ele é muito rico, porque ele vai mostrar para a gente o seguinte: quando a gente pega ali, então a União vai colocar 21,50% do que arrecadou com imposto de renda e IPI num fundo de participação dos estados e depois vai dividir, o que você imagina que acontece? Essa divisão não vai ocorrer de modo que o estado que mais contribuiu com o imposto de renda é o estado que mais vai receber em contrapartida. A ideia é você fazer uma repartição igual disso daí. Então, é claro que algum estado pequeno, vamos imaginar, não vou citar nenhum estado aqui, mas vamos imaginar que um estado relativamente pobre, que contribuiu pouco na arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre o produto industrializado, porque não é um estado industrializado, porque não é um estado rico, lá no fundo de participação, ele vai ter uma participação igual ao dos demais estados. Logo, ele vai receber uma parcela maior. Alguns estados contribuíram mais, eles proporcionalmente vão receber menos. Ora, isso vai permitir que esse esquema de repartição de receitas tributárias que ocorre no federalismo cooperativo possibilite uma redução de desigualdades sociais e regionais. Sacaram? É aquela lógica mesmo do federalismo cooperativo que está aí na nossa Constituição. E esse esquema, claro, ele pode ter algum tipo de alteração, mas não esqueçamos, federação é cláusula pétrea, autonomia é cláusula pétrea. Então, esse esquema todo aqui de repartição de competências e de distribuição de receitas tributárias expressa a lógica do federalismo, expressa a lógica do federalismo cooperativo de redução de desigualdades. Vocês perceberam que legal? Né? Vocês perceberam
como é que é esse esquema, como é que acontece redução de desigualdades sociais e regionais, o próprio federalismo aqui, ele já impõe essa lógica, ele já impõe essa forma de trabalhar aqui que vai permitir a consecução daquele objetivo fundamental que a gente estudou lá no direito constitucional, onde é redução das desigualdades sociais, regionais, da pobreza, blá blá blá, aqueles objetivos todos lá do artigo 3º. Então, o federalismo, ele funciona como um instrumento desses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Perceberam? Isso vai fazer, então, com que, apesar de existirem diferenças por conta da pluralidade local, a gente não vai ter, no campo da saúde, aqui, um estado que tem um super esquema de saúde e um município que não vai garantir nenhum mínimo de acesso à saúde. Todo mundo vai ter que ter acesso àquele mínimo. Ah, mas o meu município é muito pobrezinho, ele não arrecada o suficiente. Não tem problema. Por isso que é um sistema único dentro dessa lógica aqui. Por isso que é um sistema único. A União ajuda o Estado com repasses, aqui ó, dessas receitas tributárias se o Estado não tiver dinheiro. O Estado arrecada bastante com ICMS, eu comentei com vocês, né, agora há pouco. Então, da parte do que o Estado arrecada com ICMS, a gente vai ver depois, uma porcentagem será destinada também aos municípios. Então, o município não vai poder falar, eu arrecado pouco. Ele vai arrecadar eventualmente pouco, mas ele recebe esses repasses todos aqui, que vai então permitir com que ele garanta que exista pelo menos um postinho de saúde, que vai possibilitar mesmo ao brasileiro do município mais pobre que ele tenha um atendimento básico, exatamente por se tratar de um federalismo do tipo cooperativo. Vocês se lembram quais são as matérias em que isso ocorre? As matérias do artigo 23. Grosso modo, matéria de direito à saúde, educação, a parte de meio ambiente, moradia, patrimônio público, toda a parte que diz respeito também ao que eu chamei de minorias vulneráveis, inclusão, aquelas questões sociais todas. Então, moradia, deficiente físico, deficiente mental, idoso, isso tudo, né, que demanda uma atenção especial do que a gente vai chamar de seguridade social, do que a gente vai chamar depois dentro da seguridade social num sentido amplo, que vai ter saúde, vai ter previdência, vai ter assistência social. Então toda essa parte da assistência social aqui, ela entra junto nesse rol das matérias do artigo 23. Então notem vocês, existe toda um campo material aqui voltado à redução de desigualdades que todas as entidades federativas vão ter que atuar conjuntamente. Certo, gente? Bom, o objetivo aqui dessa finalização da União era o de mostrar para vocês que a União, então, ela tem uma competência tributária concentrada, ela tem uma competência tributária que permite à União cobrar mais tributos do que os estados, mais tributos do que os municípios, e efetivamente, na prática, a União, de tudo que é arrecadado por todas as entidades federativas, ela arrecada 66,7%, se não me falha a memória, de todo o recurso que entra. Então, certo, é verdade, tem essa concentração de receita tributária. Mas nem tudo que a União arrecada fica com a União. Então, existe o esquema de repartição de receitas tributárias. E esse esquema de repartição de receitas tributárias no federalismo brasileiro, que é um federalismo cooperativo, está vinculado a esse objetivo de garantir
de garantir redução de desigualdades sociais e regionais, buscando o equilíbrio do bem-estar em âmbito nacional. Então, a União arrecada bastante, mas nem tudo fica com a União. Nem todos os recursos ficam com a União, porque tem esse repasse obrigatório que está previsto na Constituição Federal. E não só isso, quando alguém reclamar e falar assim, mas o estado do Paraná, o estado de São Paulo, sei lá ele contribui muito com o pagamento de imposto de renda e de imposto sobre produtos industrializados, mas na hora da divisão ele recebe menos. É verdade, mas isso tem previsão constitucional. E a previsão constitucional aqui é uma opção desse federalismo cooperativo. A lógica do federalismo cooperativo é exatamente essa, é de possibilitar a redistribuição de riquezas, é de possibilitar o equilíbrio do bem-estar em âmbito nacional. Então, se nós falarmos assim, mas São Paulo contribuiu mais e ele tem que ter direito a ficar com mais recursos lá na repartição de receitas, daí não vai ter redistribuição de riqueza. O estado pobre, ele contribuiu menos, vai receber menos repasse, então ele vai continuar pobre. Então a gente vai ter um esquema em que o estado mais rico vai ficar cada vez mais rico, o estado mais pobre vai ficar cada vez mais pobre e vai cair no problema do federalismo dual, que é aquele problema da causação circular de riquezas. E a gente quer romper com esse ciclo de desigualdades. E quem está falando isso não é o professor. Quando eu falo a gente quer romper com isso, então não é nenhuma proposta comunista do professor de Direito Constitucional, mas é uma proposta que decorre da nossa própria Constituição dos Objetivos Fundamentais, da própria estrutura de federação que nós construímos na Constituição Federal de 1988, e que são questões colocadas aí de uma certa maneira como cláusula pétrea. Pode ter algum reajuste, pode ter alguma revisão em termos de alguns percentuais, mas nada que venha a retirar a essência dessa lógica federativa e dessa lógica cooperativa. Beleza? Conseguiram entender isso daí? Então espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Então repito para vocês aqui, encerrando. Não quero, a ideia não é essa. Não quero que vocês, então, se preocupem tanto em saber, neste momento, qual é a competência tributária da União. Eu não vou perguntar isso na prova, tá? Porque isso vocês vão ver em direito tributário, vocês vão ver isso em direito, de uma certa maneira, em direito financeiro. Não vou perguntar como é que funciona e quais são esses percentuais certinhos, até porque tem outros que eu não mencionei aqui, né? Eu não vou perguntar quais são os percentuais que estados ou municípios recebem lá naquele esquema de repartição de receitas tributárias, até porque vocês vão estudar isso lá no direito financeiro e também no direito tributário. A ideia de tratar aqui, na finalização dessa aula sobre a União, é para vocês perceberem a essência do nosso modelo federativo, do nosso federalismo, que é um federalismo, repito, cooperativo. E esse federalismo cooperativo, ele se expressa, portanto, de diversas maneiras. Então, nós não adotamos um modelo tradicional, um modelo dual, um modelo clássico de federação. E, aliás, poucas federações no mundo, trabalham dentro dessa lógica de um federalismo simplesmente dual, apenas com competências privativas, sem possibilitar repasses, rearranjos e redução de desigualdades. Existe? Existe, mas não é o caso da nossa federação. Então, o objetivo da aula era vocês entenderem como que o federalismo cooperativo se expressa no campo tributário e no campo principalmente da repartição das receitas tributárias. Vocês sabendo que existe
um esquema de repartição das receitas e que não é tudo que fica com a União e que isso está vinculado com o artigo 23, com o artigo 24, pá, vocês sacaram a lógica do Estado Social. Como é que ele funciona para além do discurso, como é que ele funciona na prática, ainda que você não queira. Essa é a ideia. Beijo grande, até a próxima aula, onde nós vamos começar o estudo de Estados-membros, onde nós vamos então ver a autonomia dos Estados-membros, poder constituinte decorrente, os limites do poder constituinte decorrente, normas de repetição, normas de imitação, controle de constitucionalidade das normas constitucionais estaduais ou em face das normas estaduais. A gente vai ver qual é o campo de atuação basicamente residual dos estados, como é que funciona a sua capacidade de auto-organização e assim sucessivamente. Mas isso vai ser objeto da nossa próxima aula. Leiam os textos que estão lá no nosso link, na nossa pasta mágica do OneDrive e fiquem bem. Até mais, se cuidem, não saiam de casa. Tchau, tchau.